Olá, gente. Meu nome é Dalmo Machado, sou docente da Universidade Federal Fluminense, participo dos programas de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares, mestrado profissional em Enfermagem Assistencial, ambos da Fluminense, e do programa de pós-graduação em Enfermagem da Unirio. Bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso de Bioestatística. Hoje falaremos sobre distribuição normal. É um conteúdo que normalmente é bem vasto, bem grande, mas penso que ele tenha sido bastante facilitado a partir de conteúdos anteriores que passamos em pílulas, em especial aquele bonus track que falamos sobre as diferentes tabelas de distribuição normal, tabela padrão, tabela de Gauss, tabela normal, e assim vai. Boa parte desse conteúdo deriva dos estudos do Johann Gauss. E, diferentemente do que vejo até com certa frequência, não se trata de um matemático grego, tampouco de uma idade tão remota. Na verdade, os trabalhos de Gauss, o principal trabalho, sobretudo, já é no século XIX, início do século XIX, 1820. Então, não é nada tão assim, distante, está falando aí de 170 anos. Pois bem, então, muito do que se fala em saúde, ele deriva dessa chamada curva de Gauss, a distribuição da curva de Gauss, gaussiana. E qual a importância disso? Porque a maioria das variáveis biofisiológicas ou possuem uma distribuição normal, a gente vai entender isso, e é o objetivo da aula de hoje, ou eles podem ser aproximados por recursos estatísticos para uma distribuição normal. E, com isso, é possível a realização de testes mais acurados, os chamados testes paramétricos. Então, o que seria um teste paramétrico? São aqueles testes estatísticos às quais o pesquisador lança a mão e que toma como base a pressuposição que esses dados possuem uma distribuição normal. E qual a aplicação disso? Geral, Os testes ditos paramétricos são mais confiáveis, são mais acurados, são mais exatos. Então, sempre que diante de um dado em que rejeita-se a hipótese de normalidade, o primeiro instinto do pesquisador já é partir para um método não paramétrico. E quando, na verdade, existem alguns recursos que podem ser lançados de mãos para aproximar, para transformar essa distribuição, esse conjunto de dados, de não paramétrico para paramétrico. Existe um capítulo específico em estatística que nós chamamos de transformação, que não é o objetivo do curso. Então, a gente pode fazer uma transformação logaritmo, a gente pode fazer uma transformação a partir de alguma função, de alguma proposta. De maneira que os dados não paramétricos têm o seu espaço e são muito importantes, mas seria razoável que nós esgotássemos todas as possibilidades da utilização desse conjunto de dados como dados paramétricos, tá? Então, sempre que nós falarmos paramétricos, gaussiano, normal, padronizado, nós estamos nos referindo a essa distribuição dita normal. Certo? Convido vocês a se inscreverem no canal, para que vocês possam estar sempre atualizados e, sobretudo, acionar o sininho aí, o indicador das notificações de novos vídeos, para que possam, o quão antes, estar
terem acesso ao conteúdo. Vamos lá, gente. Então, suave, a priori é um conteúdo longo, mas tem muito exercício que eu vou deixar em aberto e a gente discute isso pelo próprio canal ou no nosso grupo do Telegram. Então, vamos passar aqui para nossa computador. Vamos olhar esses dados. É um histograma, né? Um histograma onde eu tenho diferentes faixas de peso. Isso poderia ser níveis glicêmicos perfeitamente, inclusive com esse próprio magnitude, né? E aqui é um histograma de densidade, né? Isso aqui é uma frequência relativa, né? Quantas pessoas, quantos indivíduos. Isso aqui, como é relativo, ele está dividido por 100. Então, seria aqui uma frequência, duas, e assim vai. Então, o que nós temos aqui? Observamos o peso em quilos de 1.500 pessoas adultas selecionadas ao acaso em uma população. O histograma por densidade é o seguinte. Então, nós temos aqui pouca quantidade de pessoas, isso aqui é a frequência no eixo da ordenada, pouca quantidade de pessoa com pesos muito baixos e pouca quantidade de pessoas com pesos muito altos. Então, de cara, a gente já consegue retirar aqui uma faixa central dessa distribuição, desse histograma. Vemos que a moda, né, que é aquele valor que mais se repete, ele está aqui, ó, em torno de 75, né, 72 quilos. E a partir desse ponto mais alto, ocorre uma distribuição simétrica para os lados. Ele começa a cair, né? Eu tenho um ponto alto, onde se concentra a maior parte das observações, e aí eu tenho uma diminuição de frequência simétrica, na mesma proporção que vai para o lado inferior, para os pesos mais baixos, ele vai para o peso superior. Então, assim, a visualização dessa figura, ela nos traz algumas informações. A distribuição dos valores é aproximadamente simétrica, em torno de 70 quilos. A maioria dos valores encontra-se no intervalo entre 55 e 85 quilos, né? Então, quer dizer, 50, 60, aqui está a metade. Então, vamos botar aqui a outra canetinha, só para 50, 60. Então, de fato, a gente tem uma divisão mais ou menos daqui, e aqui entre 80 e 90, mais ou menos aqui. Então, nesse meio aqui, nós temos a maioria das observações. Isso, de fato, é isso que acontece. Existe uma quantidade concentrada em torno da moda, que está aqui, ó. Isso é típico de uma distribuição normal. Existe uma pequena proporção de valores abaixo de 48 e acima de 92, aquilo que nós apontamos. Então, eu tenho aqui, ó, uma quantidade muito pequenininha e aqui também uma quantidade muito pequenininha. Vamos definir a variável aleatória. X, veja, não é média, X, poderia ser peso, poderia ser altura, poderia ser qualquer outra variável. Peso em quilos de uma pessoa adulta escolhida ao acaso da população. Como se distribuem os valores da variável aleatória X, isto é, qual a distribuição da probabilidade de X? A curva contínua da figura denomina-se curva de Gauss, ou curva normal. Então, notem que o esperado de uma curva normal é exatamente essa figura aqui que está em linha. Ou seja, a partir de um histograma, nós podemos fazer a plotagem desse gráfico de linha. De que maneira? Estabelece o ponto médio de cada uma das barras e depois se liga os pontos e verifica-se a similitude com essa imagem de cima. Note, mais uma vez, que o valor central ele está em torno de 70 e se distribui simetricamente para os lados.
A distribuição normal é uma das mais importantes distribuições contínuas de probabilidades. Veja, uma palavra importante aí, a gente está falando de distribuição contínua. Então, não espere uma distribuição normal para variáveis discretas. Muitos fenômenos aleatórios comportam-se próximo a essa distribuição. Conforme eu falei, a maioria das variáveis biofisiológicas possui uma distribuição normal. Altura, pressão sanguínea, colesterol, LDH, a maioria das variáveis biofisiológicas contínuas. Pode ser utilizada para calcular de forma aproximada, outra palavra importante, probabilidade para outras distribuições, como, por exemplo, a distribuição binomial. A binomial a gente não vai falar durante o curso, mas só para não ficar no vácuo, o que é uma distribuição binomial? É aquela composta por inúmeras chamadas variáveis de Bernoulli. O que é uma variável de Bernoulli? É como se fosse uma árvore de decisão. Sempre a cada ponto eu tenho uma resposta dicotômica. Sexo, macho, fêmea. Vou para o macho. Velho, novo. Vou para o novo. Branco, preto. Então, é uma árvore decisória composta sempre por respostas dicotômicas. Isso caracteriza uma distribuição binomial. Uma dicotomia a gente chama de variável de Bernoulli. Nem todos os fenômenos se ajustam à distribuição normal. Né? Aqui, por exemplo, uma variável que é a duração em horas de uma lâmpada de uma certa marca. A experiência sugere que essa distribuição deve ser assimétrica. Grande proporção de valores entre 0 e 500 horas. Então, se observa que a maioria das observações se dão no começo e depois ela vai caindo. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de curva assimétrica à direita. Por quê? O rabo ele olha para o lado direito. Então, tem uma assimetria negativa, porque eu tenho que olhar a cauda dessa distribuição, que foi aqui para o lado direito. Pensando no eixo cartesiano, nós temos, né, positivo, e aqui nós temos negativo. Então, como a cauda dela veio para cá, ela está assimétrica à direita, então quer dizer que a maior parte da concentração se encontra do lado esquerdo, correto? Só chamando atenção, algumas variáveis do corpo, que são discretas, por exemplo, frequência cardíaca ou movimentos respiratórios, eles não obedecem a uma distribuição normal, e aí quase sempre pode ser utilizado uma distribuição chamada distribuição de Poisson, que é uma distribuição bem interessante. As tabelas estão presentes em todos os livros de estatística também, mas está bem caracterizada. Então, uma opção, uma dica, se aí no seu projeto você vai trabalhar com uma variável discreta, é considerar a possibilidade dessa sua variável se adaptar a uma distribuição de Poisson. Bom, antes de entrar nisso, né, nos conceitos de assimetria e curtose especificamente, eu queria chamar a atenção ao seguinte. Bom, a gente já sabe que a curva normal ela pode ser utilizada para inúmeros experimentos envolvendo seres vivos. Por quê? Porque as variáveis biofisiológicas se comportam quase sempre obedecendo uma distribuição normal. Então, vejam que nós temos, assim, no curso, né, nós temos 3 momentos em que a gente pode utilizar esse conceito. Um é quando eu quero ver a probabilidade de um indivíduo apresentar determinada característica que se assemelhe à população. Então, seria uma aplicação da distribuição normal. Qual a probabilidade de um indivíduo sorteado ao acaso apresentar uma pressão sistólica ao amanhecer de 190 milímetros de mercúrio? Então, o que eu faço? Eu tenho uma comparação entre um indivíduo e a população.
Essa é uma possibilidade. Isso a gente vai ver hoje. Uma outra possibilidade é eu não pegar um indivíduo, é eu pegar uma amostra e comparar com a população. Olha, eu tenho lá um grupo de pessoas que possuem uma característica especial, que vivem numa região em que os alimentos são escassos e eles se alimentam muito de peixes, outros animais marinhos, e admite-se que eles possuem uma alimentação hipersódica, tá? Aí eu, olhando lá o critério de Rio, né, que eu já mandei para vocês, eu tenho lá, existe uma plausibilidade biológica de imaginar que os moradores dessa região possuem uma pressão arterial pela manhã mais alta do que a população geral. Então, seria uma pergunta razoável. Por quê? Porque existe uma plausibilidade biológica para eu estar testando isso. Então, eu faço uma testagem dessa amostra, tiro um grupo de pessoas e comparo com a população geral. E aí eu posso até parear por idade. Então, essa seria uma aplicação interessante da distribuição normal. Um para comparar um indivíduo com um todo, o outro para comparar uma amostra com um todo. Correto? Esses dois conceitos a gente vai discutir hoje. E no terceiro e último passo do curso, seria fazer a comparação de duas amostras, que é o mundo real para vocês no estrito senso, né? Em que você tem um grupo, quero saber se teve diferença sobre uma determinada variável, se a VO2 melhorou após um programa de exercício, se houve uma diminuição significativa dos índices de uma substância pró-inflamatória quando submetida a determinada dieta, por exemplo. Então, eu teria um terceiro momento, que seria a comparação entre duas amostras. Então, só para a gente ter um horizonte de aplicação dessas técnicas, correto? Comparo o indivíduo com a população, comparo uma amostra com a população e, finalmente, comparo duas amostras. Então, tocando barco, vamos conhecer algumas características da curva de Gauss. Tá? A primeira coisa que tem que ser levada em conta é que a curva de Gauss ela é uma curva simétrica. O que é simétrica? Vamos voltar naquela figura. É exatamente isso. Se eu fizer uma mediana, tá? Lembrando que a mediana é aquele ponto que divide 50% da população. Então, se eu fizer aqui uma mediana e simplesmente dobrar essa curva sobre a outra, elas coincidem as caudas. Então, isso é uma primeira característica da curva normal. Ela é simétrica, com esse formato de sino. Uma outra característica importante é que ela existe uma altura ideal, uma coisa que a gente chama de curtose, já já a gente vai entender. Ela é uma curva mesocúrtica, né? Ela tem uma altura pré-determinada e a gente vai aprender a entender, a calcular essa altura. Então, eu posso ter uma distribuição simétrica apiculada, eu posso ter uma distribuição simétrica mediana e eu posso ter uma distribuição simétrica achatada. Correto? Então, a simetria, simetria, somente não seria o suficiente para compreender as características dessa curva. Uma coisa é a altura dessa curva. E essa altura está intimamente relacionado à sua dispersão, ao desvio padrão. Se os desvios padrões estão mais concentrados no centro, a altura, a amplitude da curva é maior. Se eles estão mais espalhados para as caudas, a amplitude da curva é menor. Então, já vimos duas características importantes. Ela é uma curva simétrica e ela tem uma altura pré-determinada e mediana de altura. O ponto mais alto, ele é mediano, é mesocúrtica.
a gente chama de platinocúrtico, quando é alto apiculado, mesocúrtica, quando é mediano, a altura, e, finalmente, platinocúrtica, quando for mais achatada, mais baixa. Já a gente vai olhar isso. Uma outra característica da curva normal é que ela pode estar vinculada, né, a uma noção de que as caudas dela, né, na medida que você vai descendo simetricamente para os lados, essas caudas nunca tocam o eixo da abscissa. Então, isso aqui não é ilusão, né? Na verdade, ela nunca toca, ela tende ao infinito. Então, por definição, é uma curva em forma de sino, ela é simétrica, ela possui uma altura de moda mediana, mesocúrtica, e ela é assintótica, ou seja, ela não toca o eixo da abscissa. E, por último, ou penúltimo, esse centro que possui a moda, o que se observa? Que numa curva normal, a moda é igual a mediana, que é igual a média. Certo? Então, numa curva de Gauss, a maioria dos dados estão centralizados, ou seja, a moda é centralizada e equivale ao mesmo valor da média e da mediana. Então, vamos entender agora um pouco sobre assimetria. O valor de assimetria pode ser positivo ou negativo, ou ainda indefinido. Se a simetria é zero, os dados são perfeitamente simétricos. Veja que o que a gente deseja encontrar é a espaço, simetria. E o que nós vamos testar? A assimetria. Logo, se a minha assimetria é zero, quer dizer que os dados são simétricos. Muito embora isso não ocorra com frequência. O valor absoluto, o valor real, zero, é muito, muito difícil. E aí a gente segue essa regra. Se a simetria testada, e a gente vai mostrar algumas formas de cálculo de assimetria. Se a simetria é menor do que 1 ou maior do que 1, a distribuição é altamente distorcida. Então, assim, eu rejeito essa hipótese de normalidade. Vocês podem perguntar, professor, mas por que eu vou testar a simetria? Por que eu vou olhar a simetria? Justamente para saber se esse dado pode ser paramétrico. Mas para isso não tem um teste que você falou lá na primeira aula do curso, que é um teste de normalidade, que pode ser o Shapiro-Wilk ou o Kolmogorov. Sim e não. Existem testes, de fato, para medir ou literalmente testar a hipótese de que uma distribuição seja normal. Todavia, esses testes eles só deveriam ser utilizados quando tivesse um N maior. Então, muitas das vezes, você tem um N relativamente pequeno, e aí o primeiro caminho seria realmente avaliar essas curvas, avaliar esses dois parâmetros, a assimetria e a curtose. O que é a assimetria? É ver se ela desce harmonicamente para os dois lados. E o que é a curtose? É se ela está apiculada, mediana ou achatada. Então, a assimetria seria para que lado está o ponto mais alto da curva. Se ela está no meio do gráfico, se ele está jogado para um lado ou jogado para o outro. Um exemplo de assimetria, vamos voltar aqui, é esse gráfico. Aqui. Né?
Então, ele está completamente assimétrico. Você veja que a maioria dos dados estão aqui no começo, e depois a frequência vai diminuindo. Isso aqui é um exemplo de uma distribuição assimétrica. Que no inglês é isso, né? Skewness. Se a simetria é entre 1 e 5 e 0,5, ou entre -1 e -0,5, a distribuição é enviesadamente simétrica. E se a simetria está entre 0,5 e -0,5, a distribuição é aproximadamente simétrica. Então, assim, no melhor dos horizontes, o que a gente vai estar buscando é esse título em azul, em que eu tenho uma simetria pequena. Logo, uma simetria pequena me sugere uma distribuição relativamente simétrica. Volto a falar, simetria, ele não está vendo altura de pico. A simetria está vendo para que lado está essa concentração da distribuição. Se ela é harmônica, no que se refere à descida conjugada das duas caudas, ou se ele está desviado para o lado direito ou para o lado esquerdo do seu eixo cartesiano. Então, é exatamente isso. A simetria esquerda, esse primeiro exemplo, o que eu tenho na simetria esquerda? Os dados estão concentrados do lado esquerdo. Vamos botar aqui o eixo mais uma vez. Os dados estão concentrados... Aqui é positivo. Aqui é negativo. Os dados estão concentrados do lado esquerdo. Ué, mas como que é positivo? Porque o que eu tenho que olhar não é a concentração dos dados, mas o rabo da cauda. E o rabo da cauda está olhando para o lado direito. Logo, é positivo. Então, não confundam, e seria razoável supor que eu teria que estar olhando aonde eu tenho mais observação. Não. Qual é a dica? Olhar o rabo da cauda. Se o rabo está olhando para o lado direito, então é uma simetria positiva. A cauda está à direita, logo eu tenho uma simetria positiva, que quer dizer que ela está assimétrica à esquerda, porque a cauda está para a direita. Tá? Então, qual é a dica? Olha o rabo da cauda, e é o que ele vai te dizer. Se ele está olhando para o lado positivo, a simetria é positiva. E o inverso é exatamente a mesma coisa. Então, notem que aqui eu tenho a cauda olhando para o lado esquerdo, que é o lado negativo. Logo, eu tenho uma simetria negativa. Notem que numa distribuição simétrica, numa distribuição de Gauss, aquilo que eu havia falado, a média corresponde à mediana, que corresponde à moda. Quando eu tenho uma assimetria à esquerda, veja que o rabo da distribuição, a cauda, está olhando para o lado esquerdo. A média é menor que a mediana, que é menor do que a moda. E se eu olho pelo outro lado, segue exatamente a mesma lógica. A média é menor do que a mediana, que é menor do que a moda. Ou seja, o ponto alto sempre vai ser a moda, tanto na simétrica quanto na assimétrica, seja direita, seja esquerda. A mediana fica entre as duas, quando eu tenho uma assimetria, e a média é o valor mais baixo, tanto à direita quanto à esquerda. Então, a fórmula para se calcular a simetria é exatamente essa, né? Ela não requer grandes variáveis, né? Eu não preciso ter uma estatística tão complicada. Todavia, a parte algébrica não é meio chato, né? Então, o que eu pego? Um n, quantidade da distribuição, que divide n-1, que multiplica n-2. Pega isso, multiplica-se pelo somatório da diferença de cada observação pela média, dividido pelo desvio padrão, elevado à terceira, elevado ao cubo. E aí, o que interessa aqui? Se eu tenho uma assimetria igual a zero, ausência de assimetria, logo eu tenho uma distribuição completamente simétrica.
volto a falar que isso não é frequente de se encontrar. Se eu estou entre menos 0,5 e mais 0,5, aproximadamente simétrica. Ótimo, toco o barco como se fosse uma distribuição normal. Se está entre 0,5 e 1, seja positivo ou negativo, moderadamente assimétrica, e se tiver uma diferença maior do que menos 1, ou menor do que menos 1, ou maior do que mais 1, é altamente assimétrica. E aí eu praticamente rejeito a utilização desses dados como dados paramétricos, ou é o ponto de partida para eu pensar numa transformação. Modelos contínuos de probabilidade, né? O que é da variável aleatória contínua? Assume valores no intervalo de números reais, ou seja, permite qualquer valor intermediário, qualquer vírgula é possível. Não é possível listar individualmente todos os possíveis valores de uma variável contínua. Sim, sempre eu vou ter números infinitos. Temperatura, 37,84321. E qual o limite disso? A acurácia do seu aparelho. Associamos probabilidades a intervalos de valores de cada variável. Aqui é um gráfico de função, né? O que eu tenho aqui é uma densidade, segue aquela mesma lógica, uma frequência relativa, e eu procuro uma probabilidade debaixo dessa curva, lembrando que a probabilidade total é sempre 1, localizado entre esses dois pontos, A e B. Então, é possível a gente identificar a quantidade de informações aí. Então, chegando aí à parte central, a distribuição normal gaussiana, eles têm os parâmetros. Sempre que eu falar parâmetros, estou me referindo à população. E como é a população, é representada por letras gregas, né? Mu e sigma 2, que seria a média de qualquer variável da população e a variância populacional. O que a gente precisa saber é que x, isso aqui não é média, x, peso, por exemplo, altura, tem uma distribuição aproximadamente normal com os parâmetros média e variância. Essa anotação é importante sempre na hora de você desenvolver o problema, né, relacionado à distribuição normal. Então, x tem uma distribuição aproximadamente normal, entre parênteses, com parâmetros mu, ponto e vírgula, e sigma 2, que seria a variância. Vamos andar. Então, veja, o que mudou aqui? Eu tenho duas curvas simétricas, ou seja, eu não rejeito, eu rejeito a hipótese de assimetria, ou seja, eu tenho o meu A igual a zero, mas eu vejo que elas estão deslocadas ao longo da curva. Embora sejam simétricas, elas estão deslocadas. O que mudou aqui? A variância. Num primeiro momento e no segundo momento. Perdão, a média. Num primeiro momento e no segundo momento. E eu posso mudar também a variância. Tem a mesma média, ou seja, elas estão sobrepostas, sendo que uma está mais apiculada e a outra está mais achatada. Voltando, aqui eu variei a média, aqui eu tinha uma média 1 e aqui eu dobrei essa média. O que aconteceu? Ocorreu uma sobreposição de curvas. Em determinados estudos, é interessante a gente conseguir identificar essa área aqui de sobreposição, que não é objetivo para a gente agora. Então, o que nós temos? Uma mesma curva, simétrica, porém, eu tenho médias diferentes. A média do primeiro, a média do segundo. Nota que a altura, e essa altura eu vejo pela variância, ela é a mesma, mas elas estão lado a lado, porque as médias são diferentes. E aqui o que eu modifiquei foi a variância. Eu tinha com uma variância 1 e agora tenho com uma variância 2. Ou seja, esses dados deixam de estar mais concentrados aqui no meio e começam a se afastar, né, a achatar essa curva, uma curva que a gente chama de platinocurva. Então, aqui, ó, curtose é exatamente isso.
leptocúrtica, é essa a pontiaguda, mesocúrtica ou platicúrtica. A curva de Gauss, ela tem essa distribuição mesocúrtica, que a gente tem como determinar através de cálculo. Então, o que eu chamo a atenção agora, existe uma série, pelo menos 4 formas diferentes de você calcular a curtose. Só lembrando, curtose é a altura da curva, a simetria é a forma com que ela desce as caudas. Tudo bem? Então, existe mais de uma forma para cálculo, tanto da curtose, ou seja, o achatamento dessa curva, quanto para se avaliar a simetria, ou a assimetria, ou distorção. Frequentemente, nos pacotes estatísticos, a gente encontra o termo distorção para avaliar a simetria. Então, o que nós temos aqui? Eu vou apresentar 2 formas de se avaliar a curtose. Lembra que eu falei que a distribuição normal possui uma distribuição mesocúrtica, né? Ela é mediana com relação à altura. Então, qual é o número mágico aí a se procurar? Quando se utiliza essa forma simplificada, que é o chamado coeficiente interquartílico de curtose, notem que a gente só vai precisar, para calcular ele, dos percentis. Conteúdo que nós vimos lá na segunda aula. Q3, Q1, P90 e P10. Quem é o T3, o Q3? O terceiro quartil, que equivale ao P75, correto? E essas funções, a gente já aprendeu a fazê-las no Excel, e a gente pode fazê-las também através do gráfico, da tabela de frequência acumulada, de frequência estratificada, né? Também aprendemos. Então, o Q3 equivale a 75%, que corresponde ao P75. O Q1 corresponde a 25%, que é o P25. Então, na verdade, calcular o coeficiente interquartílico de curtose, o que ele vai me dar um número para me dizer se a curva ela está apiculada, achatada ou mediana. Eu só preciso de variáveis de posição. P10, P25, P75 e P90, correto? E aí o número mágico a ser buscado é esse aqui. Se o K for igual a 0,263, eu digo que essa distribuição ela é mesocúrtica. Se for maior, ela é platinocúrtica, e se ela for menor, ela é leptocúrtica. Note que a forma de interpretar vai mudar de acordo com a técnica utilizada. Professor, por que você está passando mais de uma? Primeiro, porque existe mais de uma. E a segunda, que essa daí é mais fácil de você fazer até à mão, né? Até somente com a calculadora ou com o Excel, para te ajudar a fazer somente os quartis. Mas o Excel, por ele mesmo, ele também pode calcular a curtose através de uma função conjugada. Isso a gente vai ver na aula prática. Mas é um cálculo mais cabeludo e a interpretação também é diferente. Tá? Então, quando eu utilizo o coeficiente interquartílico, o que eu busco como mesocúrtica, esse valor mágico, esse valor cabalístico de 0,263. Aqui é uma outra forma de você calcular, que a gente chama índice-momento de curtose, e ainda a curtose dada pelo Excel, que é através desse gama. E notem que a gente também não tem, né, assim como a assimetria, a gente também não tem grandes cálculos a serem feitos, né? A parte algébrica é muito ordinária, mas é pegar uma, na verdade, você pode dividir em 3 segmentos, né, 3 blocos. Esse daqui, esse daqui e esse daqui, que na verdade você vai trabalhar basicamente com N, média, aqui uma quarta potência, lembramos que lá na simetria a gente trabalhou com a potência 3,
e aqui o desvio padrão. Então, assim, não tem nenhuma estatística muito cabeluda. A gente consegue fazer isso à mão, ou utilizando tabela? Sim. Cria uma variável xi, que é basicamente a observação. Diminui da média, igual nós fizemos quando está fazendo o desvio padrão. Pega esse valor, desvio, faz pelo desvio padrão. Isso para cada uma das observações. Depois eleva a quarta potência e soma tudo lá embaixo. Então, assim, é possível. Então, isso aqui é interessante porque é a forma como é na saída do Excel. A interpretação é a mesma. Todavia, os parâmetros a serem buscados são outros. Veja, quando você utiliza o intervalo, o coeficiente interquartílico de Curtose, o que é mesocúrtica? É quando eu tenho um K igual a 0,263. Se ele está maior do que 0,263, a distribuição está achatada. Então, veja, no coeficiente interquartílico, se for maior do que a cabala, ele está achatado. Se você utiliza o momento de Curtose, se ele está mais do que a cabala, que aqui é o 3, ele está apiculado. Então, vejam, como eu disse, a interpretação é diferente. Mas vamos nos focar no coeficiente interquartílico de Curtose e no gama, que é a saída do Excel. Então, veja, a cabala aqui é 0,263, se for maior do que a cabala, é platinocúrtica. Qual é a cabala aqui? É 0. Se for maior do que a cabala, é leptocúrtica. Então, vejam, são formas diferentes, mas a leitura também se dá de forma diferente. Tá? Então, lá é 0,263, se for maior, está achatado. Aqui o valor é 0, e se for maior, ele está apiculado. Correto? Então, eu espero encontrar, se eu faço através do coeficiente interquartílico, o valor de 0,263. Se eu faço pelo Excel, ou à mão, utilizando a fórmula do Excel, eu procuro 0. E se for maior do que 0,263, estou dizendo que minha curva está planificada. E se for maior do que 0, estou dizendo que a curva está apiculada. Notem para isso, fatalmente vai ser pedido em algum momento. Então, só para interpretar, eu fiz aqui um exercício bem ordinário, né, com 4 observações. Né? Tem 4 observações aqui, que podem ser notas, por exemplo. 1, 3, 6, 10, N, 4, a média 5, desvio padrão 3,91, P10, 1,6, P25, 2,5, P75 deu 7, o P90 deu 8,8. Então, bem ordinário, e essas saídas saíram todas do Excel. Então, veja, se eu aplico o coeficiente interquartílico, eu tenho 0,3125. E aí eu volto lá, qual é a cabala? 0,263. Então, eu tenho maior. Então, de cara, já está me dizendo uma sugestão, através dessa técnica, de que essa curva está achatada. Mas se eu utilizo a fórmula lá do Excel, através do gama, eu chego a menor do que 0. E aí, qual é a interpretação? Quando está menor do que 0, a distribuição é platicúrtica. Ou seja, o resultado foi o mesmo, mas a forma de interpretar e a cabala é diferente. Não se percam com relação a isso. Então, aqui, só para a gente chegar a essa legenda. Maior do que 263, platinocúrtica. Número negativo, platinocúrtica. Certo? E aí eu posso ainda aferir a significância da curtose, ou seja, é uma pergunta razoável. Tudo bem, eu encontrei uma assimetria, essa assimetria é estatisticamente significante, e aí nós temos uma fórmula simplificada de estar aferindo isso, que seria pegar o K, no caso da curtose, e dividir pelo EPK. O que é EPK? Raiz quadrada de 24 sobre N, que é uma constante. E no caso
para a simetria, A de assimetria sobre o EPAS. O que é o EPAS? Raiz quadrada de 6 sobre N. E aqui é a legenda. Se o valor absoluto for maior do que 1,96, significa que essa diferença é estatisticamente significante. Logo, eu rejeito a hipótese de assimetria. Logo, ela é simétrica. Bom, vamos agora para a parte mais bacana, uma vez que a gente já tem essas ideias de assimetria e curtose. Vejam, numa curva de Gauss, eu espero a média, como nós falamos, ela é centralizada, que equivale à moda mediana. Então, aqui eu tenho duas faixas. Eu quero um pedaço que vem antes da média e quero um pedaço que vem depois da média. Então, esse centro eu estou chamando de variável x. Essa variável x ela é maior do que a área A e ela é menor do que a área B, ou do ponto B, perdão, do ponto B. Então, ele é o somatório dessas duas regiões. Com aquele bônus track que nós mostramos as curvas, isso certamente vai estar facilitado. Mas é isso que eu estou buscando. E aí, o que eu preciso? Definir o Z-valor, o Z-value. Toda vez que falarmos de Z, está subentendido que a gente está trabalhando com uma distribuição normal. Tanto é que o título das tabelas, muitas vezes, eles aparecem como Z, né? Distribuição Z. E aí é preciso utilizar essa fórmula aqui. Lembra aquela anotação que nós vimos lá no começo? Se x não é média, se x, peso, altura, idade, possui uma distribuição aproximadamente normal com parâmetros mu e sigma 2, definimos que z igual o valor que a gente está observando, menos a média da população, dividido pelo desvio padrão da população. Alguns detalhes importantes aqui, gente. O primeiro é que eu preciso desses dados populacionais. Isso necessariamente tem que estar sendo oferecido no enunciado do problema, ou assumido no enunciado do problema. Quais são os dados de média e dispersão populacional? Outra coisa é que na notação aqui ele fala em variância, e na fórmula ele fala de desvio padrão. Então, muitas das vezes, nós temos que extrair essa raiz quadrada, que nada mais é do que a extração da raiz quadrada. Tá? Então, pegando exatamente aquele mesmo parâmetro lá atrás, aquele mesmo enunciado, eu quero saber qual é essa área aqui. Né? Simples, eu sei que o valor de x é maior do que o A e é menor do que o B. E aqui a média é o que eu tenho como saída da população. Então, isso aqui é essencial para a gente, né? Z igual a x menos média dividido pelo desvio padrão. E aqui eu posso variar, né? Se eu tenho o valor de Z e eu não tenho a dispersão, jogo a dispersão para cá, o Z vem para cá, x menos média dividido por Z vai ser igual a variância. Bom, numa curva normal, os parâmetros são esses, né? A gente diz que a média é igual a 0 e a variância é igual a 1. É 0, 1, que a gente sempre chama. Tá? E aí, o que eu preciso saber? O valor de A e o valor de B. Eu pegar o valor de A menos média, dividir pela dispersão, e o valor de B menos média pela dispersão. Esse intervalo é o espaço que eu tenho aqui. Então, vamos lá. A variável aleatória Z possui uma distribuição normal com parâmetros 0 e 1, ou seja, 0 de média e 1 de desvio padrão. Isso a gente chama de normal ou normal reduzido. Portanto, x é maior do que A e é menor do que B. Logo, a probabilidade é igual, lembra lá da continha, x menos média dividido pelo desvio é menor, A, né, que seria o primeiro parâmetro, é menor do que x menos média dividido pelo desvio, que é menor do que B menos média dividido pelo desvio. Tá? Eu simplesmente substituí esses termos A, x, B
por aquela fórmula daqui. Aqui assumiu o valor de A, aqui assumiu o valor de B, de X, e aqui assumiu o valor de B. Que é igual a menos média dividido pelo desvio, que é menor do que o valor de Z, que é aquele ponto que eu quero, que é menor do que o valor de B. E aí nós podemos chegar a uma outra situação. E se eu tenho o desvio e eu tenho a média, mas não tenho o valor de X? Roda lá aquela nossa fórmula. Então, dali, ele pode ser desvio igual x menos média dividido por z, z igual a x menos média dividido pelo desvio, ou ainda x igual a média mais z, que multiplica o desvio. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Então, qual é o conceito de z? Z é um número de desvios padrões que se distancia da média, que é zero. Certo? Então, eu tenho aqui z. Eu quero calcular essa área. Tá? E aí a gente vai lançar a mão daquela nossa tabela de normal. Né? Lembrando que nós temos 3 tabelas. Eu tenho uma tabela que vai me dar esse pedaço aqui. Deixa eu pintar isso aqui. Eu tenho uma tabela que vai me dar esse pedaço aqui, que é a chamada tabela de cauda superior, que foi a terceira que nós vimos, e aqui eu particularmente mais gosto. Tem uma tabela que vai me dar esse pedaço daqui, que vai do Z até o zero, que é a chamada tabela de normal reduzida, distribuição normal reduzida. E temos uma tabela que vai dar do Z até a cauda inferior. A essa a gente chama tabela normal ampliada, ou acumulada, perdão. Acumulada. Então, ou ela vai ser acumulada, ou ela vai ser reduzida, ou ela vai ser de cauda superior. Então, os valores que nós vamos chegar vão ser exatamente os mesmos. Todavia, há de se verificar qual tabela você está lançando mão. A dica é sempre que você utilize sempre a mesma tabela que você se sente mais à vontade. Eu já falei isso mais de uma vez, não sei se foi porque foi assim que eu aprendi, e eu me sinto melhor com a tabela de cauda superior, mas qualquer uma das 3 você chega no mesmo lugar. Então, veja, eu tenho esse Z aqui, tá? De um ponto. O que é o Z? É um número de desvios padrões que se afasta da média. Então, se eu tenho aqui um Z igual a 0,32, eu estou arbitrando esse Z. Como que eu cheguei? Eu não dei valores para gente chegar a isso, né? Se eu tenho Z igual a 0,32, o que eu vou fazer? Eu vou olhar lá na minha tabela e verificarei que Z igual a 0,3, 0,32 equivale a 62,55%. Ou seja, não volta, né? Anterior, será que vai na mão assim? Não está querendo ir. Mas, enfim, vamos pegar um outro aqui que vai dar no mesmo. Ou não, né? Vou deixar aqui. Descartar. Esse daqui. Então, vejam, aqui eu não dei os valores, né? Eu simplesmente marquei um Z em algum ponto. E aqui eu estou dizendo que o Z é menor do que 0,32, ou seja, eu quero saber daqui para trás. Então, se eu estou trabalhando com uma tabela de acumulada, nesse caso seria o ideal, porque eu não teria que fazer conta nenhuma, é eu pegar o valor que eu encontrarei lá. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho uma tabela de cauda superior, o que eu vou achar é essa parte branca.
Percebem? Ela vai me dar essa parte branca. Aí o que eu tenho que fazer? 1 menos esse pedacinho que eu achar. Se eu trabalho com uma normal reduzida, o que eu vou achar? Esse pedaço daqui. Se eu acho esse pedaço daqui, eu tenho que pegar esse resultado, botar meio menos esse pedaço daqui. Correto? Então, assim, dependendo do pedaço que você busca da tabela, da curva, uma tabela é melhor do que outra. Mas, assim, habitue-se com uma. Por que eu estou querendo dizer com isso? Para um z de 0,32, ele deu uma probabilidade de 0,6255, que equivale a 62%. Ora, a tabela de cauda superior, nós já vimos que no máximo que ela dá é 0,5. Então, eu teria que pegar 1 menos 0,32 e chegaria a esse 0,255, correto? Então, esse pedacinho de tabela aqui, eu já de cara já posso dizer que é uma tabela acumulada. Por quê? Porque ele tem valores acima de 0,5. Então, é o ideal quando eu quero saber de tudo para trás. Agora, o que eu quero? Ó, tem um z de 1,71. Só que eu não estou interessado nesse pedaço todo. Veja o que está dizendo aqui. A probabilidade de 0 ser menor do que z, que ser menor do que 1,71. Então, 0 é menor do que z, e z é maior do que 0. Não é o z maior do que menos alguma coisa, é maior do que 0. Mas ele é menor do que 1,71, de 1,71. Então, aqui eu tenho do ponto até o meio. Então, de cara, qual seria a melhor tabela, se eu não quiser fazer conta? 3 segundos. 1, 2, 3. Qual seria a melhor tabela? A tabela normal reduzida, porque ele dá do z até o 0. Se eu tiver acumulado, eu tenho que fazer conta. Se eu tiver de cauda superior, eu tenho que fazer conta. Então, que é o caso. Nesse exemplo, nesses slides dessa aula de hoje, eu estou utilizando uma tabela de acumulada. Então, ele vai encontrar aqui um valor de 0,9564, ou seja, esse pedaço todo aqui tem 0,9, horrível para escrever, 564. Só que eu não quero esse pedaço todo, daqui até aqui. Eu só quero até o meio. Então, eu tenho que pegar esse valor, diminuir de 0,5, que eu vou achar 0,564. Então, volto a falar, 1,71, vamos ver se naquela tabelinha, embora eu acho que esteja pintado aqui também. 1,71, 1 ponto... Não, só deu aqui o comecinho. Mas vai dar para fazer. Então, veja, 1,71 foi o meu valor de Z. Note que eu estou dando Z, eu não estou calculando Z ainda. Tá? 1,71, ele disse que 1,71 deu 9,564. Vamos ver? Olha, essa aqui é uma distribuição acumulada. Veja, ele pega do Z para trás todo. Então, de fato, deu 9,564. Mas não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando esse pedaço aqui. Olha o que eu estou pedindo, entre 0 e 171. Então, eu teria que diminuir de 0,5. Agora, se eu pego uma tabela reduzida, ou de cauda superior primeiro, teria exatamente essa conta. Ele vai me dar esse pedaço, eu tenho que pegar esse pedaço e... aqui. 00436. Esse 00436, da onde que eu tenho que trabalhar com ele? 0,5 menos 0,0, nota que tem um zero a mais. 0,436 vai dar exatamente os mesmos 0,4564. E, por fim, pela cara, a gente já consegue enxergar que a melhor tabela para ler, sem eu ter que fazer conta, seria pegar uma tabela reduzida, que eu tenho que achar exatamente o 0,4564. Ou seja, ele dá do Z para cá. Então, notem, mais uma vez,
que as tabelas elas chegam aos mesmos valores, mudando somente aquilo que se quer encontrar na curva. Então, a parte mais importante, eu volto a falar sempre diante de um caso desse, é que vocês devem sempre fazer a curva. Desenhe a curva para você saber o que vocês estão procurando. De agora em diante, a gente vai ter diversos exemplos que eu não vou fazer passo a passo, e aí acho que a gente pode trazer para a discussão lá na nossa aula prática. Tá? Então, aqui eu tenho eu quero o tamanho de Z que fica entre 1,32 e 1,79. O que eu tenho que fazer? Saber a probabilidade de cada um e procurar. Aqui deu 0,05. Se eu multiplico por 100, eu tenho 5% de probabilidade de achar esse espaço aqui. Aqui, o que eu tenho? De ser maior do que 1,5. Então, o que ele está me dando já é de cara. Dá para a gente ver que o ideal seria uma tabela de cauda superior, que vai ser o valor que a gente achar lá. Tá? Então, possuem diversos exemplos aí. Pausem o vídeo, façam e vejam se bate as informações. Brinca, faz com uma tabela, depois faz com outra, e assim vai. Aqui, ó, tem duas zonas na área negativa, né, abaixo de zero. Lembra que a cauda, tanto a tabela de cauda superior quanto a normal reduzida, ela só dá 50%. Como a curva é simétrica, o que você encontra do lado direito é a mesma coisa que se encontra do lado esquerdo. Então, fica aí mais essa brincadeira para vocês. Tem diversos exemplos aí. Vamos lá. Essa aqui é legal, porque seria uma boa para a gente pegar por cauda superior. Porque, na verdade, seria só diminuir. Ó, você encontra esse Z mais extremo, então é eu pegar e diminuir desse pedacinho aqui. Então, diversos exemplos aí para vocês brincarem. Bom, então vamos pensar aqui num exemplo mais numérico agora, mais real. Eu sei que X é uma distribuição aproximadamente normal, com 10 de média e 64 de desvio padrão, que equivale de variância, que equivale a um desvio padrão de 8. Qual a probabilidade de X ser maior do que 6 e ser menor do que 12? Então, na verdade, quando eu aplico a fórmula, lembrando, a fórmula de Z, então, na verdade, eu tenho dois espaços aqui, eu preciso de dois Z, né? O Z1. Z1 vai ser o quê? Num primeiro momento, 6 menos a média, dividido pelo desvio, eu calculo esse Z1 e calculo o Z2. Quem vai ser o Z2? 12 menos a média dividido pelo desvio. Então, na verdade, é esse pedaço que eu quero saber aqui. Certo? Isso vai dar 0,2902. Necessariamente, vocês vão precisar calcular os dois Z's aí, né? Que também pode ser feito por qualquer tabela. Aqui também, olha, aqui eu tirei um pedaço normal. Na verdade, eu preciso das dois rabos, um rabo superior e um rabo inferior. Utilizando a de cauda superior vai ficar mais fácil aqui. Mesma coisa. Vamos pegar uma aqui que a gente possa inverter. Aqui, um exemplo bacana aqui. O tempo gasto no exame de vestibular em uma universidade tem distribuição normal, com média 120 e desvio padrão 15. Então, chama atenção que esses valores não têm como não estarem sendo oferecidos. Tá? Eu preciso da média populacional e desvio padrão populacional. E a outra informação é que eu tenho que sugerir que ele tenha uma distribuição normal, uma indicação. Sorteando o aluno ao acaso, qual é a probabilidade dele terminar o exame antes de 100 minutos?
antes de 100 minutos. Então, o tempo gasto no vestibular é a variável x, que tem uma distribuição normal com parâmetro 120 e desvio padrão 15. Qual é a probabilidade de determinar antes de 100 minutos? Então, o que eu tenho? Média, perdão, o valor que eu estou levando em conta, na verdade, aqui se é minuto, é o x, na verdade, x menos média, dividido pelo desvio, vai dar 1,33. Então, a probabilidade dele terminar isso antes, na verdade, quando eu falo antes, eu estou olhando do z para trás, para o extremo, né? Ele passa a ser de 9,18 minutos. Agora, esse aqui mudou. Qual deve ser o tempo de prova de moda a permitir que 95% dos vestibulandos terminem no prazo estipulado? Tá? Então, na verdade, eu preciso saber um Z que corresponda a 0,95 de probabilidade. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho que fazer o contrário. Nesse caso, eu tenho que olhar no centro da tabela para encontrar o Z. Tá? Deixa eu ver se eu pego aqui, só para a gente não perder. Então, o que eu tenho que procurar? Uma probabilidade de 0,9, que é o que está pedindo aqui. Deixa eu voltar aqui. (95), perdão. Então, o que ele está pedindo aqui? Eu quero 95%. Então, 95% é a probabilidade, é o centro da tabela. E o que eu não tenho? O valor de Z. Então, eu tenho que olhar no centro da tabela e encontrar o Z que corresponde a 0,95. Tá, vamos lá de novo. Vamos ver se a tabela está no 53. Vamos ver se aquela tabela apresenta aqui. Vou olhar. Onde que eu vou encontrar 0,95? Aqui, ó, o número mais perto é 1,90 e 0,95. 95,54. Está ruim essa definição. 0,95 aqui, ó. 0,95. Consegue enxergar? 0,95. Talvez aqui, ó. O mais próximo de 0,95. Que equivale a 1,65. Vamos ver se bateu. Deixa eu tirar aqui. 55, né, já? 1,64. 1,64. Vamos olhar lá de novo. Um ponto 60. Aqui, ó, deu 0,9495, aqui deu 0,9505. Então, na verdade, a gente não tem um número cravado, poderia ser tanto 1,64 quanto 1,65. Então, assim, são formas diferentes de se obter a mesma história.
tá? Então, poderia ser 1,64 ou 1,65. E aí, eu aplico a fórmula da mesma forma. Aqui mais uma, vamos embora. Assim, o ideal é que vocês façam esses pedaços aí. Esse aqui a gente já fez, né? Aqui. É sempre importante a gente lembrar que, se eu não tenho uma variável, eu rodo a minha fórmula. Tá? Então, aqui alguns exemplos para vocês executarem e a gente tentar discutir isso lá na parte prática, até para não alongar tanto a aula. Deixa eu passar aqui mais lento, que vocês podem fazer uma pausa no vídeo. Ou tira uma foto, faz um print, né? Aqui, só mais uma vez, exemplos que a gente chega ao mesmo lugar através de tabelas diferentes. Aqui uma acumulada, aqui uma cauda superior. Bom, o que é essencial? Para que a gente tenha clareza dessas três variações. Se eu não sei o valor de Z, eu preciso calcular. Como que eu calculo? X, que é a variável em questão, menos a média da população, dividido pelo desvio padrão da população. Logo, se eu inverto a posição do divisor e jogo para cá, eu tenho, uma vez que eu não tenho o desvio padrão da população, mas eu sei o valor de Z, eu consigo chegar ao resultado. Ou ainda, quando eu não tenho o valor da média, o que eu faço? Do X, o que eu faço? Média da população mais Z, que multiplica a dispersão. Tá? Então, acho que isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter clareza. Na imensa maioria dos casos, a gente vai trabalhar com essa aqui. Z igual a X menos média dividido pela dispersão. Mas as variantes obedecem a uma expressão algébrica comum. Então, vamos brincar agora de verdade. A quantidade de colesterol por decilitro de plasma humana tem distribuição normal com média 200 miligramas e desvio padrão de 20 miligramas. Qual é a probabilidade de uma pessoa apresentar menos do que 195 miligramas de colesterol por decilitro de plasma? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Primeira informação. Vamos jogar aqui a canetinha. Vou botar isso aqui. Primeira informação já está me dizendo uma dica aqui, ó, que ele tem uma distribuição normal. A segunda, ele me dá o valor de média da população e desvio padrão da população? Sim. Então, atende a tudo que eu preciso para um exercício envolvendo distribuição normal. Então, vamos ver o que ele está me procurando aqui. Quando eu falo para vocês fazerem a curva, é exatamente isso. Eu tenho uma curva simétrica, eu tenho um ponto central, que é a média. A média da população é 200. 200. E desvio padrão 20. Qual é a probabilidade de uma pessoa apresentar menos de 195? Então, notem que o meu
o valor que eu estou procurando, ele está abaixo da média da população. Então, ele tem que estar à esquerda da curva. Então, qual a probabilidade dele ser menos do que 195? Então, se o 195 está aqui, cara, deve ter um negócio melhor para desenhar isso, né? Aqui, uma caneta, não sei, deve ter um... Então, se alguém tiver uma dica, depois me ajuda aí. Então, eu sei que 195 está aqui. Então, o que eu estou procurando? O pedaço A, o pedaço B, o pedaço C, o pedaço A mais B, o pedaço A mais C, o B mais C ou A mais B? Ele está dizendo aqui, ó, menos do que 195. Então, o que eu estou procurando é esse pedaço aqui. Então, de cara, eu já posso dizer que a melhor tabela, ou a tabela que eu não tenho que fazer cálculo, seria a tabela de cálculo superior, porque eu dizer que é menos do que 195, eu estou jogando ela para a extremidade. Sempre que eu jogo ela para a extremidade, a tabela de cálculo superior é a melhor. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Aplicar a nossa fórmula. X igual Z igual a X menos média dividido pelo desvio, né? Aquela notação que nós falamos. X tem uma distribuição aproximadamente normal com parâmetros 220. Qual a probabilidade de X ser menor do que 195? É isso que eu estou fazendo e é isso que eu espero de vocês lá na lista de atividade. Z igual a X menos média dividido pelo desvio, que vai dar menos 0,25. Por que dá menos 0,25? Porque o que eu estou procurando está à esquerda da média do grupo. Então, que fique claro que o Z pode ser negativo. O P, o centro da tabela, nunca vai ser negativo. Mas o Z vai ser negativo. Quando que eu já sei que o Z é negativo? Pelo próprio enunciado. Se eu estou pedindo um valor menor do que a média, então ele está à esquerda da curva, correto? Então, Z menos 0,25. O que eu faço? Olho lá na tabela. Vamos ver se tem uma tabelinha aqui. Não, deixa eu voltar. Ele não vai deixar eu voltar, vai? Fechou. Então, Z deu menos 0,25, que é a mesma coisa de eu olhar o mais 0,25. Então, 0,2, 0,25. 40,13. É isso que deu lá. Correto? Então, a probabilidade de um indivíduo sorteado ao acaso, considerando que X é a variável colesterol, que possui uma distribuição normal, cuja média é 200, o desvio padrão seja 20, a probabilidade de que o indivíduo sorteado ao acaso apresentar menos de 195 miligramas de colesterol por decilitro de plasma é de 40,13%. Certo? Então, essa é uma aplicação muito frequente da curva normal. Outro exemplo. Em homens, a quantidade de hemoglobina por decilitro de sangue é uma variável aleatória com distribuição normal de média de 16 dividido padrão 1. Calcule a probabilidade de um homem apresentar de 16 a 18 de hemoglobina por decilitro de sangue. Vamos lá, eu não vou fazer todo, mas vou fazer a parte mais importante aqui com vocês, que é ler a curva. Eu tenho aqui uma curva, eu tenho aqui a média da população é média 16. Então, aqui é 16. Desvio padrão 1. Calcule a probabilidade de um apresentar de 16 a 18. Olha que facinho. Opa, ficou torta essa curva, mas é uma linha, tá? Então, o 18 está aqui. Então, notem que o pedaço que estou interessado é esse daqui, ó, entre 16 e 18. Então, acreditem, gente, façam a curva, que vai facilitar muito. Então, quando eu pego o valor de Z até o meio, qual é a tabela ideal? Normal reduzida.
Quando vocês olharem e acharem o valor de Z, se estiverem utilizando cauda superior, vocês vão estar achando esse pedaço. Então, você vai ter que pegar 0,5, porque é metade, menos esse pedaço, correto? E aí vai dar 47%, mas façam e veja se vai bater. Aqui é uma utilizando aquela variação, né? Igual foi proposta lá ainda há pouco. Na verdade, eu não tenho o valor de X, tenho o valor de Z, que corresponde a 90%. É o P, através do P eu chego ao Z. Sendo que aqui, ó, a gente está trabalhando com 90%. Naquele exemplo que nós olhamos lá na figura, que deu 1,64 ou 65, ele estava trabalhando com 95%. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar na tabela qual o valor de Z para um cerne da tabela, com um centro da tabela, uma probabilidade de 0,9. Mas está aí a cola. Vamos embora, isso aí eu deixo para vocês fazerem. Então, na verdade, aqui eu não tenho a variância, é só rodando aquela fórmula. Bom, vamos chegando para o final da aula, e a última informação que a gente tem aqui. Bom, agora vamos para uma coisa que a gente chama de teste Z. Vejam, no primeiro momento, o que nós fizemos? Pegamos qual a probabilidade você analisa um indivíduo a partir de um todo. Em suma, é isso que nós fizemos. Veja, qual é o resumo até agora? A gente falou de assimetria, falamos de curtose e analisamos alguma característica individual a partir de uma distribuição ou de algum perfil geral. Agora, o que eu quero fazer? É comparar a média de uma amostra, com uma média da população. E, para isso, a gente utiliza essa técnica chamada teste Z. E qual é o inconveniente dele? É porque, tal como os exercícios anteriores, eu preciso de informações populacionais. E, muitas das vezes, isso não são fidedignas, ou, por outro lado, elas são arbitradas. Vamos lá. É utilizada para a comparação de duas médias, sendo que uma é a média da amostra e a outra a média da população. Utiliza-se a distribuição Z normal, que é exatamente essa tabela, que vocês vão escolher qual que vocês vão gostar mais para trabalhar, pressupondo que média e variância da população são conhecidas. Então, volto a falar, eu preciso dessa informação de média e variância populacional. Compara X, e esse X agora não é uma variável, é um X barra, é uma média da amostra, a fim de saber se a diferença entre ela é muito grande para ser atribuída somente ao acaso. Aquela mesma história que a gente já começou a trabalhar lá atrás, quando falamos de associação, com a hipótese nula. A média da população é igual à média da amostra. Hipótese alternativa, a média da população difere da média da amostra. Ao se admitir que a média amostral não derive da média populacional, rejeitamos a hipótese nula. Nível de significância do teste, a gente também já falou sobre isso, usualmente é limitado a 5%, que equivale a um alfa de 0,05, ou 1%. Implica em supor que em cada 100 testes repetidos espera-se errar 5 ou uma vez ao se rejeitar a hipótese nula, quando ela for verdadeira. Nós já tratamos disso no passado, é chamado erro tipo 1, que é o erro mais grave dentro de uma análise. Depois de formular as hipóteses, extraímos uma amostra aleatória de tamanho N da população de interesse. Caso a hipótese nula seja rejeitada, diz que o teste é estatisticamente significante.
Notar que significância estatística não implica em significância clínica ou científica. A probabilidade de se obter uma média tão ou mais extrema que a média amostral é dado que a hipótese nula, a média populacional é igual à média amostral, é verdadeira, denomina-se o valor do teste, ou p-valor, ou simplesmente p. Se admitir que a média amostral não derive da média populacional, rejeitamos a hipótese nula. O p-valor é comparado ao nível de significância pré-determinado para decidir se a hipótese nula deve ser rejeitada ou não. Veja que quando nós fizemos lá o Q quadrado, sem o Excel, a gente não tinha um valor de P. Qual era a base para a tomada de decisão? A gente comparava o Q quadrado calculado com o Q quadrado crítico, ou tabulado. Se o Q quadrado calculado fosse maior do que o crítico, nós rejeitávamos a hipótese nula. Tudo bem? Isso é uma revisão. Aqui, no teste Z, nós conseguimos, à mão, chegar ao P. Então, eu não vou ter um Z calculado que vou comparar com um Z tabulado. Eu vou comparar o meu P, lembre-se, P é qualquer número entre 0 e 1, não admite número negativo. O Z pode ser negativo? Sim. O P, não. Então, no final, eu tenho que decidir o seguinte, e a regra é simples. Se o P for maior do que o alfa, eu não rejeito a hipótese nula. Logo, não há diferença estatisticamente significante entre as hipóteses. Se o P for menor ou igual ao alfa, rejeitamos a hipótese nula. Logo, há diferença entre as médias. Tá? Notem que o que a gente vai entrar agora é praticamente o conteúdo que nós vimos até há pouco. Lembra aquela fórmula? Z igual a x menos média dividido pelo desvio padrão? A gente só vai mexer um pouquinho ali. Tá? Primeiro, que aquele x passa a ser a média, e depois o denominador, a gente vai fazer o erro padrão da média. Vamos lá. Então, o que mudou aqui? Isso aqui. Ó. Esse pedacinho, que na verdade não é só pegar o desvio padrão, e aqui eu não estou trabalhando com a variável, estou trabalhando com a média amostral. Só isso. Quando nós fazemos isso, nós estamos normalizando, o termo é esse, estamos normalizando essa variável. Então, Z igual a média da amostra menos a média da população, que divide o desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Tá? Isso é uma constante, a fórmula é essa aí. Como nós vimos no anterior, o Z também pode ser negativo, não tem nenhum problema. Devemos assumir que a variável aleatória x tem média e desvio padrão conhecidos. De acordo com o teorema do limite central, Z tem uma distribuição normal padrão se o valor de n fosse suficientemente grande. A gente não vai entrar muito no conceito, mas o que, em linhas gerais, esse teorema diz é o seguinte: se eu tenho muitas observações, ainda que uma variável não tenha, a princípio, uma distribuição normal, mas na medida que eu vou aumentando a quantidade, ele vai se parecendo com uma curva de Gauss. Para uma amostra com média x, é possível calcular o resultado Z correspondente, chamada estatística do teste. Esse T aí, esquece por hora, porque isso aí é a aula que vem. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui? Desvio padrão da população, média da população e da amostra. Desvio padrão e média. Vamos fazer um exercício para a coisa ficar simples aqui. Níveis de colesterol para fumantes e hipertensos nos Estados Unidos. Eu sei que na população, veja, letra grega é população, letra em arábica é amostra.
ela possui um desvio padrão de 46 e possui uma média de 211. E eu fiz uma amostra de 12 pessoas e encontrei uma média de 217. Então, o que eu estou perguntando? Quero saber o seguinte: será que a média de colesterol entre fumantes hipertensos nos Estados Unidos ela é igual à média de colesterol para a população não fumante e não hipertensa nos Estados Unidos? Então, notem que aqui eu tenho uma redação bicaudal. Por quê? Eu estou perguntando se é igual ou diferente. Eu não estou falando que ela é menor ou maior. E aí voltamos aos critérios de Rio. Se existe uma plausibilidade biológica para supor que o fumante diminua o colesterol ou aumente o colesterol, eu faria uma redação da seguinte forma: hipótese nula, lembrando que sempre na hipótese nula a gente bota o que a gente quer derrubar, né? A hipótese nula é que a média de colesterol na população seja maior do que entre fumantes. E a hipótese alternativa é que ela seja maior, né? Então, lembre-se que sempre que a gente coloca a hipótese nula, aquilo que a gente quer a priori derrubar. Bom, então vamos normalizar isso aqui. Então, Z igual a x menos média, que divide variância pela raiz quadrada de n. 217 menos 211, média amostral, menos média populacional, dividido pelo desvio padrão, que divide a raiz quadrada de n. Esse valor aqui deu menos 0,45. O que eu faço? Olho lá na minha tabela e vejo que z igual a 0,45 vai me dar uma probabilidade de 0,326. Vamos olhar lá a tabela, só para a gente não... Deu 0,45, correto? Como eu vou olhar na cauda superior, não importa. E era mais fácil ter só aí. Vamos lá. 0,45, 0,4, 0,45. Então, deu 0,3264. 0,45 dá 3264. Ok. 0,32, se eu for olhar na tabela, ainda tem um 4zinho aqui, mas está aqui, 0,32. Só que temos um problema. Outro dia, acho que foi o Eduardo que perguntou isso sobre o Q quadrado. E aí, a interpretação era uma. Aqui, para o teste Z, é uma outra. Como eu estou trabalhando, isso aqui já é a probabilidade, 0,32, dá 32%, 32,64%. Todavia, a redação da minha hipótese foi um teste bicaudal. Veja, eu perguntei se é igual ou diferente. Eu não disse se era maior ou menor do que a da população. Então, como o teste é bicaudal, eu tenho que pegar o valor de P e multiplicar por 2. Então, pego 326 e multiplico por 2, a gente vai chegar a 652. Então, o meu P deu 0,652. Eu comparo com o meu alfa, que foi 0,05. Como o P foi maior do que o alfa, eu não rejeito a hipótese nula. Ou seja, como é que seria a redação dessa resposta? Com base nessa amostra, a evidência é insuficiente para concluirmos que o nível médio sérico de colesterol da população de fumantes hipertensos é diferente de 211, que é o da população geral. Tá? A interpretação seria exatamente essa. Notem que, ainda que eu utilizasse um teste unicaudal, ou seja, que eu não multiplicasse por 2, eu continuaria rejeitando,
ao nível de significância de 0,05. Mas o resultado final, toda vez que nós utilizamos no teste Z uma hipótese nula bicaudal, eu preciso multiplicar por 2. E aí, quando eu tenho uma hipótese unicaudal, é razoável admitir que uma substância tóxica não pode ser benéfica ao ser humano? Um teste bilateral é sempre a escolha mais conservadora, quer dizer, então quando que eu utilizo um teste bicaudal? Quando eu não tenho ideia do que vai acontecer. Cara, olha, eu não conheço, vamos ver se é diferente. Não falei se é maior ou menor. Então, em geral, o p-valor do teste bilateral ou bicaudal é 2 vezes o valor do teste unicaudal. Daí a necessidade de multiplicar por 2. Agora, vamos ver um exemplo de teste unicaudal. Distribuição dos níveis de hemoglobina para a população de crianças até 6 anos exposta a níveis de chumbo. Aí eu vou lá de novo no Sir Bradford Hill, que tem lá um dos critérios chamado plausibilidade biológica, que diz que, olha, o chumbo está ligado ao saturnismo, que leva à diminuição do nível de hemoglobina, e se faz impregnação no sistema nervoso, e assim embora. Então, seria razoável de supor que quem está exposto a chumbo tem uma hemoglobina menor, correto? Então, não caberia uma resposta bilateral, uma redação bicaudal, e sim unicaudal. Interesse em saber se o nível médio de hemoglobina dessa população é igual à média da população geral em crianças de até 6 anos. Notem, o cerne de um teste Z é comparar uma média amostral com uma média plural. Acreditamos que se o nível de hemoglobina das crianças expostas diferem das não expostas, precisam ser menores que a média. Veja, eu não falei que é diferente, eu falei que é menor. Toda vez que eu tenho uma hipótese de ser maior ou menor, é uma hipótese bilateral. Note que a forma de redação, é toda igual. Qual é a única diferença? Que quando eu faço um teste bicaudal, eu multiplico por 2 o resultado do P. Faz tudo, pega aquele P e multiplica por 2. Quando eu tenho um teste unicaudal, eu não faço essa multiplicação. Então, a mesma história. Ó, a hipótese nula de que a média das crianças expostas ao chumbo seja maior ou igual à média da população geral. Que é a mesma coisa de dizer que a média seja maior ou igual a 12,29. Na verdade, isso aqui a gente quer derrubar. A nossa hipótese que a gente quer derrubar, a gente quer rejeitar a hipótese nula. Na verdade, eu desejo encontrar um P menor do que 0,05. A hipótese alternativa seria o complementar a isso. Na população, eu tenho um desvio padrão de 0,85 e uma média de 12,29. Uma minha amostra de 74 observações, eu tenho uma média de 10,6 gramas. Então, mesma história, Z igual a média menos média populacional, que divide o desvio padrão pela raiz quadrada de N. Feito isso tudo, eu chego a 17,10. Esse valor provavelmente não vai ter na tabela, que é um Z muito extremo. Tá? Vejam que quando nós temos um Z muito, muito grande, a probabilidade é muito pequena, é um 0,0000001. Só vamos dar uma olhadinha, deixa eu ver se eu acho que aqui eu tenho. Vamos lá, não. Vamos voltar lá na tabela só para a gente olhar nessas que a gente tem aqui, até onde vai esse Z. Ó. Notem que quando eu tenho um Z muito baixo, aqui eu tenho um Z de 4. Já está em 0,00003. Ou seja, eu tenho 4 zeros. Então, quando eu tenho um Z muito grande, a probabilidade tende a 0. Nunca vai ser um zero absoluto, porque uma das características da curva é ela ser assintótica. Então, eu não vou ter o zero absoluto. Mas é muito baixa. Então, nesse exemplo ali, eu encontrei um Z absurdamente alto. Então, e eu não vou nem multiplicar por 2, mas se eu multiplicasse por 100, não ia mudar absolutamente nada a interpretação, correto? Então, o que eu encontrei aqui? Um Z de 17 e tal, que vai dar um P de 0,000 infinito. Então, eu rejeito a hipótese nula.
com a hipótese nula que o nível de colesterol entre crianças expostas ao chumbo seja maior, de hemoglobina de crianças expostas ao chumbo seja maior do que da população geral. Eu rejeito essa hipótese. Então, com base nessa amostra, a evidência é suficiente para concluirmos que o nível médio sério de hemoglobina em crianças de 6 anos expostas a altas altitudes seja inferior a 12,29. Qualquer valor dizer que seja menor ou valor igual ao crítico de 1,645 teria nos levado a rejeitar a hipótese, que seria a parte maior. Certo, gente? Então, assim, embora pareça ser uma aula exatamente comprida, ela não é, né? Na verdade, é olhar aquelas curvas e exercitar aqueles pedaços, se eu quero a parte da frente ou a parte de trás, ou qualquer outro pedaço da curva. Certo? Até a próxima. Espero que tenha sido bom para vocês.